Olá, meu nome é Rodolfo Medeiros, bem-vindo ao meu canal Victa Activa. Eu sou professor e estamos falando aqui de filosofia política, tá? Hoje a gente vai falar e dar início aos nossos estudos sobre a filosofia política de Platão. Mas antes de entrar no assunto, eu queria deixar claro os livros que eu uso para produzir essas pequenas aulas, tá? Eu sempre falo dos livros justamente para que você possa conferir, se você tiver curiosidade, para que você não saia engolindo tudo que eu estou falando aqui, porque eu posso falar muita coisa errada aqui, mas que você não saia engolindo tudo como verdade absoluta, como a gente vê geralmente acontecendo na internet, tá? Os livros que eu estou usando para essas aulas são Filosofia do Direito do Bittar, tá? Curso de Filosofia de Direito do Bittar, Filosofia de Direito do Miguel Reale, tá joia? Também estou usando aqui História da Filosofia do Bertrand Russell e História da Filosofia do Giovanni Reale, tá joia? Esses são os livros bases desta aula, além do Dicionário Político do Norberto Bobbio. Geralmente são esses livros que eu uso para filosofia política, tá? Uso outros livros para outros temas que eu abordo aqui no canal. Mas hoje a gente vai falar de teoria do conhecimento, porque teoria do conhecimento é fundamental para entender o pensamento platônico, tá? Porque o pensamento platônico, ele vai fundamentar o tipo de filosofia idealista, o tipo de filosofia utópica, o tipo de filosofia que tem como princípio não o mundo natural, tá? Não as coisas que a gente vê na história humana, mas as coisas que a gente, pela razão, pode captar enquanto essências, tá? Porque a essência é o fundamento do pensamento platônico, tá? A gente pode discordar disso ou não, tendo em vista que no século XX a teoria do conhecimento já modificou bastante desde a época de Platão, mas faz parte a gente entender esse autor, porque é ele que vai dar dicas, ou ele que vai dar uma certa iluminação para alguns filósofos posteriores, tá joia? Principalmente Rousseau, que é muito importante em filosofia política, tem muita influência de Platão. Mas o que primeiro a gente precisa entender? No último vídeo, a gente falou sobre os sofistas de maneira rápida, né? Então a gente tem que lembrar o quê? A tradição antiga de Homero e Hesíodo, uma tradição que fortalecia a classe, a aristocracia da época, ela é quebrada depois que a democracia do cidadão livre é implantada, né? O Solon, ele faz aquela reforma política necessária que acaba com as dívidas das pessoas, com as dívidas do cidadão que faziam as pessoas serem escravos umas das outras, né? E ele coloca ali uma espécie de igualdade democrática na Grécia Antiga, o que fundamenta a filosofia da polis, né? Aquela participação do indivíduo na vida pública, da história da polis, né? Então, os sofistas, ele vai surgir nesse meio humanista grego, né? Começa a surgir na Grécia Antiga aquilo que a gente vai chamar de humanismo antigo, porque não é a tradição mitológica que vai fundamentar a cultura humana. O que vai fundamentar a cultura humana agora, a partir da polis, é a construção do conjunto, a construção da história dos homens como participação livre do cidadão. Não é uma história que vem da tradição, é uma história que é construída. E com isso começam a surgir, primeiro nesse clima surgem os filósofos da natureza, e superando os filósofos da natureza, que tinham como preocupação o fundamento último da existência, o que constituía a natureza, a existência humana e a existência do cosmos, com os sofistas vai ter uma preocupação um pouco mais política, uma preocupação mais ética, né? Surge ali esse tipo de preocupação que tem por objetivo a construção do ser humano enquanto sociedade, enquanto conjunto. Então é nesse tipo de sociedade que vão surgir os sofistas, tá joia?
Rapidinho, desculpa que o vídeo está meio escuro, mas é falta de luz, tá joia? Mas acho que tá dando para vocês verem. Então o que acontece? Os sofistas vão surgir trazendo essa tradição da retórica, da discussão, porque o objetivo é que o cidadão livre, ele só é livre nessa construção porque ele participa das leis da polis, as leis que são construídas em conjunto. Então é por isso de extrema importância o sofista nessa época, tá? Poucos filósofos contemporâneos eles vão exaltar os sofistas. Basicamente essa tradição só começa a ter exaltação a partir do Nietzsche, porque o próprio Platão via com desconfiança esse tipo de filosofia, porque ele é discípulo de Sócrates. Sócrates é aquele pensador que vai chegar na polis e ele quer participar dessa construção cultural da polis, dessa construção ética da polis, mas ele vai contra o sofista, né? O sofista usa da retórica, o sofista usa do poder da argumentação, sem nenhum compromisso ético, porque a preocupação do sofista é ensinar para o cidadão livre como usar a retórica, como usar o discurso para essa construção humana. O Sócrates ele já vai ter como entendimento que essa construção humana, essa construção da história humana, essa participação ativa na vida política, ela tem que ter como fundamento uma ética, uma verdade ética que só é conhecida quando a gente olha para dentro de nós mesmos. É uma verdade ética que não parte do mundo de fora, do mundo das aparências, né? Da transitoriedade da vida, mas é uma verdade ética que tem que nascer dentro do homem. E ao nascer dentro do homem é possível construir em conjunto entre os homens essa ética. Por isso que as perguntas de Sócrates são: o que é a justiça? O que é a coragem? Porque ele está preocupado com essências humanas, ele está preocupado em determinar valores humanos que sejam para todos, né? que sejam válidos para toda a polis. Então em Sócrates começa essa tradição. E Platão vai um pouquinho mais além, porque o Platão é que vai fundamentar essa teoria do conhecimento que parte do interior. Porque Platão, por ser talvez o primeiro sistematizador da filosofia, ele vai olhar para os pensadores da natureza, ele vai ver que chegou um momento nos pensadores da natureza que a história, aquilo que é transitório passou a ter valor. Então a gente começa, por exemplo, a perceber que a história ela está progredindo, mas na história ela tem mudanças. Por exemplo, eu já fui uma criança, minha aparência era diferente, já fui adolescente, a minha aparência era diferente, agora eu sou adulto, então tem uma outra aparência. E não é só a aparência física que muda, mas também a minha maneira de pensar mudou. Hoje eu penso de outra maneira, porque a gente vai amadurecendo, a nossa mentalidade vai mudando. Platão também percebe na natureza de que você tem um objeto e esse objeto possui semelhanças com outro objeto, mas você não consegue idealizar esse objeto. Por exemplo, você tem um cavalo branco, você tem um cavalo manchado, malhado, você tem um cavalo negro, mas todos eles possuem algo que traz essa semelhança, que é essa ideia de um cavalo, uma forma de um cavalo em comum, que todos eles participam, mas que você não consegue alcançar essa ideia. E isso vale para a maioria dos objetos, né? Os objetos participam de um conjunto, eles estão dentro do conjunto. Então Platão ele vai tentar abstrair desse conjunto para